Salve, salve, muito bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor para todos vocês. Aqui é Brian na área. Vamos conversar hoje sobre o que pode atrapalhar o propósito de Deus. O texto onde eu vou me basear hoje fica em Isaías capítulo 46, versículo 10, somente. Na parte A do versículo, ali simplesmente apresenta o nosso Deus. Ali diz que nosso Deus é o Deus do passado e é o Deus do futuro, ou seja, Ele sabe o que aconteceu, Ele sabe o que acontece e sabe o que acontecerá. Deus é eterno, simplesmente isso. Nós vivemos num tempo cronos desse tamanho. Nosso passado, nosso presente e nosso futuro. Nós, seres humanos, ficamos dependendo desses três fatores. Sempre imaginando o futuro, sempre estudando o passado e vivendo o nosso presente. Deus, Ele está acima de tudo isso. O passado, o presente e o futuro para Deus, isso não faz diferença alguma. Então ali no versículo, o próprio Deus está dizendo que no passado, Ele revelou o que aconteceria no futuro. Muitas das coisas que Deus revelou que seria o futuro, hoje para nós já é passado e confirmaram o que aconteceram. Realmente confirmou a profecia que Deus deu. Então, Deus é maravilhoso, Deus é sublime, Ele é eterno. Depois na parte B é explanado no que o propósito de Deus é dependente para que aconteça. Ali está óbvio e muito claro, nada do que acontece, nada do que aconteceu, nada do que acontecerá pode afetar o propósito que Deus tem. Ali ele simplesmente diz que independente do que aconteça, o propósito dele permanecerá de pé. Ele certamente fará aquilo que lhe agrada, aquilo que lhe apraz, aquilo que ele quer, simplesmente isso. Então para os nossos dias, o que eu preciso deixar claro? Deus é sublime. Independente do que possa acontecer nas nossas vidas, independente do que aconteça no mundo, Deus, antes de tudo acontecer, Ele já sabia que aconteceria. Embora para nós muitas coisas podem ser, meu Deus, olha o que aconteceu, para Deus, Ele já sabia. E mesmo que para nós, seres humanos, aquilo que aconteceu possa nos fazer pensar que vai parar, que vai nos desfocar, que vai nos desviar do propósito que Deus deu, não. Nada do que vai acontecer pode separar, bloquear, pode atrapalhar um propósito de Deus. Se é propósito dele, se Ele quis, nada o fará parar. Podemos tirar alguns exemplos da própria Bíblia, de alguns personagens. Vamos começar por Davi. Qual era o propósito de Deus para Davi? Era fazê-lo rei de uma nação escolhida, era fazê-lo vencedor de guerras, de batalhas contra os inimigos, e tinha também o propósito de deixar um herdeiro para reinar após ele. E Davi, no decorrer de sua vida, cometeu muitos erros, muitas falhas, muitos pecados. Ainda assim, ele foi considerado como um homem segundo o coração de Deus. E, além do mais, o propósito que Deus tinha para a vida dele não foi suspenso. Simplesmente ocorreu. Outro exemplo foi o próprio Moisés. Qual era o propósito de Deus para Moisés? Era libertar o povo de Israel do Egito. No decorrer da vida de Moisés, muitas coisas aconteceram. Ele foi um servo maravilhoso a Deus, foi realmente muito íntimo de Deus, mas também cometeu muitos erros. Deus mandava ele fazer uma coisa e ele fazia de outra forma. Inclusive fez algumas coisas que Deus não se agradou. Mas ainda assim, no final, o propósito que Deus deu a ele foi feito, foi cumprido. E na sua morte, tudo aquilo que Deus havia planejado ocorreu, aconteceu. Um último exemplo de vários é o Sansão. Qual era o propósito de Deus na vida de Sansão? Era que ele derrotasse os filisteus e libertasse o povo de Israel desta opressão. Durante a vida de Sansão, ele realmente venceu muitos filisteus, mas também fez muita coisa que não era para ter sido feita. E como resultado das coisas erradas que ele fez, ao final de sua vida, ele estava preso nas mãos dos filisteus, havia perdido totalmente sua força, pois ele havia revelado onde ela se baseava, e ainda assim, nos seus últimos momentos de vida, Deus cumpriu o seu propósito na vida dele. E na sua morte ele conseguiu matar mais filisteus do que na sua vida. O que isso nos faz pensar hoje? Deus tem um propósito na nossa vida, e nada o que aconteça, nada o que a gente fizer pode atrapalhar esse propósito. Se Deus colocou isso em nós, Ele há de cumprir. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir. Podemos até atrasar Deus, mas o seu propósito por honrar Ele mesmo há de ser cumprido em nossas vidas. Pois Deus é eterno, Ele já sabe tudo o que vai acontecer, mas Ele mesmo declarou que, certamente, Ele fará aquilo que lhe agrada. Eu só lhe deixo uma atenção, cuidado com aquilo que você faz. Deus é amor, sim. Ele perdoa nossos erros, nossa falha. Ele coloca no mar de esquecimento, mas Deus também é justo. Tudo aquilo que a gente plantar, nós vamos colher. A semente ela é bem pequena, mas a árvore, depois que é gerada, é bem grande. E o fruto, de qualquer forma, mesmo que seja pequeno em relação à árvore, ele também é muito maior do que a semente que a gente plantou. Cuidado com aquilo que você planta. Deus não se deixa escarnecer.
Leia a Bíblia, busque a presença de Deus, busque estar com Deus, saber aquilo que Ele quer. Ajude a Deus a cumprir o propósito que Ele tem na sua vida. E você verá o quão gostoso, o quão satisfatório, o quão maravilhoso é poder servir esses Deus de corpo, alma e mente. Deus abençoe vocês. Se quiserem, podem ficar à vontade, podem compartilhar esse vídeo com quem vocês queiram abençoar. Pode se inscrever no canal. Toda semana estamos meditando algo da parte de Deus segundo a Bíblia. Tenham uma semana abençoada, fiquem com Deus e um grande abraço.